Muito bem. Essa questão é uma questão que trata da Revolução Francesa de 1848. Então, veja bem, a França, a partir do século XVIII, ela vai experimentar 3 processos revolucionários subsequentes de conotação burguesa. A Revolução de 1789, que é a famosa revolução que durou 10 anos, da liberdade, igualdade, fraternidade, enfim. Em 1830, a gente tem uma nova revolução, de também caráter burguês, que vai acabar na França com a monarquia absoluta. E em 1848, nós temos essa revolução que vai derrubar na França o sistema monárquico, substituindo, então, por república, tá certo? Então, é uma sequência de revoluções. O caráter dessas revoluções é um caráter burguês, né? Com vários perfis aí. Agora, o interessante é esse texto que antecede a questão. É um depoimento de quem assistiu a algum evento, algum movimento, alguma manifestação. O que diz o texto? Então, logo pisei na rua, pela primeira vez respirei o ar das revoluções. Então, uma pessoa que está vivenciando aquele momento. O meio da via pública estava deserto, as lojas não estavam abertas, as barricadas estavam sendo construídas com arte e por um número pequeno de homens que trabalhavam com muito cuidado. Não agiam como culpados, perseguidos pelo medo de serem flagrados em delito, mas com o aspecto de bons operários que querem completar o trabalho rapidamente e da melhor forma. Somente o povo portava armas, guardava os locais públicos, vigiava, comandava, punia. Era uma coisa extraordinária e terrível ver, nas mãos unicamente dos que nada tinham, toda aquela imensa cidade, cheia de tantas riquezas, ou melhor, aquela grande nação, porque graças à centralização que reina em Paris comanda a Europa. E assim foi imenso terror de todas as demais classes, certo? Então é um texto que mostra, que fala, primeiro, um depoimento de um vivente ali daquele momento. Segundo, não se sabe quem, né? Um depoimento de alguma pessoa. Segundo, mostrando que o movimento de 1848 na França, ele teve uma conotação popular, tá certo? Então, vamos entender. Primeiro, essa data aqui, ela nos chama atenção porque esse ano, além da Revolução Francesa de 1848, ele tem um outro significado também importante para a história da França, para a história das ideologias. Em 1848, vai ser editado a obra de Marx e Engels, 2 filósofos socialistas de origem alemã, né? Editado o Manifesto Comunista. É a primeira edição dessa obra, Manifesto Comunista, de Marx e Engels, que vai transformar, que vai determinar o aparecimento do socialismo. O socialismo se torna uma ideologia oficial, né, discutida, falada, publicada, divulgada a partir dessa obra, certo? Então, da publicação dessa obra em 1848. Então, 1848 é um ano que significa bastante. Nesse mesmo ano e nesse contexto dessa revolução, essa revolução ela vai ser tão importante na França que ela vai se alastrar pela Europa. E pela Europa vai haver um conjunto, né, uma sequência de revoluções de caráteres variados, liberal, nacionalista, anti-absolutista. Esse boom de revoluções, né, esse boom de revoluções que acontece na Europa a partir da Revolução de 48, recebeu o nome de Primavera dos Povos. Então, agora, na França especificamente, essa Revolução de 48, ela além de derrubar o poder do rei, que era o rei Luís Filipe, conhecido como rei burguês, que é um rei que vai privilegiar a burguesia, que vai ignorar as reivindicações das camadas mais simples, enfim. Então, ele vai ser derrubado. E essa revolução, ela significa o fim da monarquia francesa
e a instituição da República. Nesse ano vai haver eleições para presidente da França, enfim. Essa revolução na França, ela tem uma conotação socialista. A França, ela tem essa característica de ser o berço do socialismo. É na França que vão surgir os primeiros teóricos do socialismo utópico, né? Como Louis Blanc, como Saint-Simon, como Proudhon, Fourier, enfim. E que existe ali uma contestação ao poder arbitrário da burguesia. O interessante é observar que são filósofos que contestam a elitização da burguesia francesa, essa mesma burguesia que fez a Revolução de 1789 vai ser contestada por essa ideologia do socialismo, né? Então vamos às opções. O texto refere-se aos movimentos democráticos de 1848 na Europa, a respeito dos quais podemos afirmar corretamente que, né? A letra A, se constituiu numa série de revoltas às quais se juntaram trabalhadores e burgueses contra o antigo regime. Na verdade, não é contra o antigo regime, mas é contra o poder exagerado, os privilégios que a burguesia francesa e a burguesia europeia estava detendo, né, em detrimento das camadas mais populares, mais simples. A B, tiveram pouco significado histórico porque, além de sua curta duração, ficaram restritos à França. Não. Acabei de falar que houve um alastramento desses movimentos por várias partes, principalmente da Europa Central e Oriental, através desse movimento que se chamou Primavera dos Povos. Foram um conjunto de revoltas de iniciativa exclusivamente popular contra o golpe dos 18 de Brumário. Vamos explicar. Esse golpe, Brumário, corresponde ao mês de novembro, quando foi feito na Revolução Francesa lá de 1789, os líderes jacobinos, que vai ser uma fase da Revolução em que eles vão estar no poder, vão estabelecer um novo calendário para a França, dando aos meses nomes diferentes, né, do que era habitualmente chamado os meses. Então, Brumário corresponde ao mês de novembro, certo? Então, no dia 18 de Brumário, Napoleão vai dar um golpe, realmente, na Revolução Francesa, no Diretório, que foi a última fase revolucionária, e vai assumir o poder na França, iniciando, então, o que a gente conhece com o nome de a Era Napoleônica, né? Então, mas foi um conjunto de revoltas de iniciativa exclusivamente popular contra o golpe de 18 de Brumário, não, contra o governo de Luiz Felipe, o famoso rei burguês, que governa de 1830 a França até 1848. Compuseram uma série de movimentos que eclodiram em toda a Europa, cuja reivindicação principal era mudar a forma de governo de autocrática para democrática, né? Na verdade, o texto está falando da França. Então, a Revolução de 1848, ela teve realmente uma divulgação, uma propaganda no resto da Europa, mas não era só mudar de governo autocrático, ou seja, um governo autoritário para um governo democrático. Mas ela tem um caráter também nacionalista, também liberal, então é uma conotação, tem uma conotação mais ampla. E a letra E, significaram revoluções autênticas, de inspiração socialista, com ampla mobilização popular, visando a mudança da ordem social. É quando as camadas mais simples estão pedindo, queremos ter voz e voto, tá certo? Então elas começam a lutar por esse direito, de participar, de dar a sua opinião, de votar, de escolher, né? Então, a ideologia que vai nortear esse processo é o socialismo, correto? Então, o gabarito correto aqui é a letra E.